A seguir, IIGD Irajá. Então, olha, irmãos, a palavra de Deus é tão simples. Agora, se o coração não estiver realmente aberto, tá? Jesus, ele não invade. Quem vem às quartas-feiras, você contemplou isso conosco na quarta-feira. Jesus, ele não arromba o coração de ninguém. O Espírito Santo não invade o corpo de uma pessoa, de jeito nenhum. Então, a atenção que se dá a Deus, esse é o ponto inicial e o ponto central para qualquer cristão ser abençoado, receber realmente as bênçãos de Deus. Você quer Deus operando na sua vida? Então vamos começar o coração bem aberto. Senhor, fala comigo. E o que Deus falar, o que a palavra de Deus, né, falar ao teu coração, ali você toma a sua posição. Em nome de Jesus, amém? Diga graças a Deus. Muito simples. Irmãos, por que pessoas são de Jesus e algumas entra ano, sai ano, o tempo passa e vamos lá, ansiedades, muitos medos, até desespero, pessoas que se desesperam à toa. Está faltando, irmãos, está faltando os alicerces firmes nessa casa. Os ventos sopram, irmãos, para todo mundo. Problemas vêm na vida de todo mundo. Agora, com grandes diferenças. Grandes diferenças. Por quê? Porque quando Jesus está presente, quando Ele está realmente num coração, nessa vida, essa pessoa cujo coração está realmente atento ali, cheio da palavra, cheio do Espírito de Deus, Deus está atuante na vida dessa pessoa. Quando nós pensamos em Jesus físico, Jesus homem aqui na terra, você lembra que ele viveu dentro das limitações do corpo humano. Ele sentiu fome, teve sono, dormiu, cansaço, né? Dormiu no barquinho, adormeceu lá, né? O Evangelho de Marcos diz que ele estava deitado sob uma almofada, ou seja, estava cansado e pegou no sono. Só que hoje ele não está fisicamente aqui na terra, está em espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é Deus. Por que, irmãos? Por que tanta ansiedade? Por que os cristãos, às vezes se vê cristãos tão assim, apavorados? Qualquer coisa, claro, há momentos que são sérios, seríssimos. Mas se o cristão estiver realmente em comunhão com Deus, espiritualmente bem preparado, em comunhão, disse em comunhão, seja o espírito, o coração cheio do Espírito de Deus, ele tem direção, irmãos. Ele tem discernimento. Ele sabe se é momento de determinar, de travar uma guerra contra o diabo. Se é o momento de simplesmente assumir o que está escrito, porque a fé é uma certeza, é a certeza das coisas que se esperam. E às vezes realmente impressiona, porque não são poucas as pessoas que vivem assim. Muito preocupadas, até com muito medo de tudo, como se não tivessem Deus para tomar conta da sua vida. Quando Jesus te chamou, Ele não te chamou para te deixar no mesmo estado de vulnerabilidade que você já estava, que nós já estávamos. Um mundo sem Deus. Ora, um mundo sem Deus, que vier, veio. O que atacar, atacou. Mas quando você está com Jesus, quando você realmente tem Jesus, é totalmente diferente, irmãos. Então vamos atentar para a simplicidade da palavra. Quando Jesus chama, né, porque o Pai olha e entrega para Jesus, mas como? Já entendemos isso. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então Jesus vem e chama, vem. Mas vem a quem ou a quê? Vem. Então abre em Mateus capítulo 11. Vamos na simplicidade do Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, versículo 28, bem devagarinho, e o 29. Então, juntos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo,
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. 2 versículos a princípio, irmãos. Agora, como eu disse, recebendo o que Jesus quer falar conosco aqui. Está falando, sim, mas vamos entender para a nossa vida prática. Então ele diz, vinde a mim. Mas quem é Jesus? A palavra. Então eu tenho de atentar para a palavra. Aí eu começo a ouvir. Aí a palavra de Deus, a palavra vem e me oferece segurança. Dizendo que Deus é Espírito, que o Espírito de Deus está comigo. Que Ele não dorme, Ele vai me guardar. Aí a minha pergunta, por que continuar com medo? Quando o cristão é criança espiritual, normalmente ele diz logo, mas são sentimentos involuntários. Não, irmãos. Claro que não. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, e você começa a entender a grandeza de Deus, a onipresença do Espírito de Deus, quando você começa a entender que Deus está presente na tua vida, de fato e de verdade, o que acontece? Você põe as suas palavras dentro do seu coração. Você põe promessas de Deus. Promessas. Então, vinde a mim, todos os que estáis cansados. Você vê que as pessoas, normalmente, quais são os maiores grupos que se reúnem? Normalmente em festas ou em revoltas e revoluções, hein? Porque estão todos no mesmo propósito. Jesus não, ele chama quem está sofrendo para resolver o problema de quem está sofrendo. E ele chama um a um, tipo, vem cá, vem, você está sofrendo? Vem para mim. Exatamente isso. Vinde a mim, ou seja, vem me ouvir, vem para a palavra, vem me escutar. Vem você que está cansado e oprimido. Está cansado de sofrimento. Está cansado de levar pancada da vida. Está cansado de as coisas não darem certo. Então vem para a palavra, para buscar, para ouvir o que Deus fala. Aí, irmãos, o passo seguinte é abrir o coração e receber lá dentro. Deus está falando, deixa entrar. Agora você quer ver a diferença? Tá. Alguém te ofendeu e a ofensa foi muito dura, muito violenta. Aquilo entrou igual uma faca, um punhal dentro do coração, do espírito. Não é o coração, o órgão cardíaco, não. Dentro do espírito. Pronto, abriu uma ferida. Volta e meia, se tocar no assunto, desmancha a chorar. Ou fecha o coração com aquela ferida e vai crescendo, e junto uma raiva. Se não vigiar, até explode de ódio. Por que guardou dentro do coração o que uma pessoa falou e não guarda o que Deus fala? Pronto. Então é simples você entender o que é receber Jesus no coração. É receber o que a palavra dele está te dizendo. Então ele está dizendo, vem a mim. Vem me ouvir. Vem para que eu tome a direção da tua vida. Aí ele chama, vem você que está cansado. Ele não está chamando quem está em festa. Até pode alguém se converter estando em estado de festa ou serelepe, mas é difícil. A maioria, quando chega para Jesus, chega no bagaço, chega destruída, chega arrebentada, chega toda quebrada, chega doente, chega na falência. É verdade isso. Então ele está dizendo, vem, você está cansado? Vem. Ninguém quer quem está nesse estado. Ele vem. E oprimido. Por que oprimido? Irmãos, não só os demônios oprimem e possuem, como pessoas se deixam oprimir pelos sentimentos errados. O medo, a ansiedade. Tem gente que vive tão inquieta, que não tem sossego quase que em tempo nenhum.
Eu não estou falando de pessoas mal-humoradas não, porque essas então são insuportáveis. É difícil você conseguir ficar bem, manter o seu equilíbrio emocional do lado de uma pessoa, tá, angustiada ou revoltada, que viva assim o tempo todo. Essas pessoas têm que nascer de novo. Estamos falando de pessoas que são de Jesus, irmãos, que já chegaram para Jesus, que precisam organizar os sentimentos do seu coração. Isso mesmo, irmãos. Às vezes o cristão fica igualzinho uma casa que está toda desorganizada. As coisas da sala estão no quarto, as coisas do quarto estão na cozinha, está tudo errado. Que isso? Tem gente que ainda não almoçou hoje, já está preocupada como vai resolver o almoçar, o que vai comer no sábado, na quarta, quando receber aquele parente. Caramba! E isso é o mínimo. Tem gente que já está agora, meu Deus, agora, nessa época, na TV as datas não conferem, mas para nós aqui nós estamos no outono. Tem gente que já está apavorada, já está se preparando para o ataque dos mosquitos do verão. A mídia joga. E as pessoas, não, tem que se preparar, tem que se precaver. Não, meu irmão, tem que vestir a armadura de Deus. Tem que se cobrir do óleo do Espírito Santo. Tem que se cobrir do óleo precioso. Tem que se encher do Espírito de Deus. Tem de ter a palavra de Deus, as promessas de Deus gravadas dentro do coração. É o que está faltando. Há muitas pessoas que são de Jesus, mas que apresentam um comportamento de quem está longe e não conhece Jesus. Um comportamento dos medos, das ansiedades, das preocupações. Tem gente que a mente, a cabeça trabalha tanto com as imaginações, irmãos, que não tem sossego. Não dá sossego à sua própria alma. Tem gente que tira o seu próprio sossego. Há pessoas que tiram sua própria paz. E Jesus veio exatamente para suprir cada necessidade, mas para resolver, principalmente dentro. Calma, irmãos, há pessoas que pensam que Deus não se preocupa com as coisas externas da sua vida. Eu fico impressionada. Há cristãos que têm uma fé na salvação eterna, que é uma coisa tremenda. Quando louvam, chegam a dançar. Eu já contemplo no meu coração as ruas de ouro no céu. Mas não buscam na palavra um conhecimento para descansar nos braços de Deus, para receber o dom da prosperidade. Vivem correndo atrás. Mas quando fecham os olhos e vão orar, andam em ruas de ouro. Você entende uma loucura dessa? Para, meu irmão. De que eu estou falando? De corações entulhados. Coração, alma assoberbada. Tem gente, irmãos, que vive 24 horas, as 4 estações do ano, só no verão abrasador. Não tem frescor, não tem refrigério. Pessoas que são de Jesus e não conseguem dormir um sono de paz. Quantas vezes eu me surpreendo ouvindo pessoas de Jesus. Sabe, pastor, perdi meu sono, eu não consigo, é uma insônia. E você olha e vê o espírito da pessoa ali, dando grito e berro, de problemas, e gritando problemas. E você diz, calma. Aí você pergunta, o que você tem feito com a palavra que tem ouvido? O que você tem feito com as promessas de Deus? Por que não atenta para colocar em prática o que Jesus ensina? Um dos pontos fortes da comunhão do Espírito de Deus com o povo de Israel no Antigo Testamento
Era uma coisa tão, tão interessante, irmãos, que Deus ele advertia o povo de Israel através de Moisés, chamando assim bastante atenção o tempo todo para o cumprimento da palavra. Vai dizer assim, eu vou parafrasear para não usar a linguagem rebuscada, vós, né? Eu sou o Senhor vosso Deus. Então vamos lá, Deus estava dizendo, olha, eu sou o Deus de vocês. Eu sou Deus, o Deus Todo-Poderoso. Todo poder está comigo. Se vocês me ouvirem mesmo, me derem atenção e fizerem o que eu disser, o que eu mandar, tudo com vocês vai ser diferente dos outros povos. Vocês vão ser diferentes, completamente diferentes dos outros povos. Ou seja, povos sem Deus e povos de outros deuses. Porque há muitos deuses sobre a terra. Isso Deus falando com o povo dele. Estou parafraseando. E qual era o ponto central que Deus apresentava ao povo dele? Vai dizer, esse povo vai me desejar. Porque eles vão dizer, que povo é esse inteligente? Olha que povo inteligente. Um povo que vence tudo. Que isso, pastora? Marca essa página aqui. E vai comigo em Deuteronômio. Capítulo 4. Vou mostrar para os irmãos em poucos versículos, para nós resumirmos, para esse entendimento simples. Ou seja, se eu recebi Jesus vivo e ressurreto, e se eu der ouvidos à palavra dele, e colocar no meu coração mesmo, para colocar em prática, claro que a minha vida vai ser muito diferente com Jesus do que era sem Jesus. Claro que isso vai fazer uma diferença em família e na própria sociedade. Sim ou não? Então, nós vamos poucos versículos para esse entendimento. Vai logo no primeiro, do capítulo 4, né? O quarto diz, agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Pronto. Agora eu vou ressaltar os pontos principais, para não fazermos muita leitura. Vai no versículo 6 agora, o 6. Vamos lá. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão, só este grande povo é gente sábia e inteligente. Por quê? Porque você conhece segredos de Deus que o mundo não conhece. Quem é que ataca o ser humano para destruí-lo? O diabo. Mas o pecador sabe disso? Não, não sabe. Se ele não sabe, ele não tem como lutar contra o seu verdadeiro inimigo. Então ele tomba com a enfermidade. Se é vida sentimental, vai lá passar de mão em mão e não tem como dar certo. Os demônios que destruíram o primeiro casamento já destruíram o segundo, já destruíram o terceiro, já estão destruindo uma quarta relação. E o pecador acha que tudo é normal. Mas quando contempla a vida de alguém que realmente está nas mãos de Deus, que está nos braços de Jesus, que aprendeu a descansar na palavra, tendo comunhão com o Espírito de Deus, esse vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Então vamos lá. Agora você dá uma olhadinha no versículo 7. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? Está vendo? Deus não se nega quando você o chama, mas chama de verdade. Porque conhece a sua palavra, porque dá atenção. Então, irmãos, quando Jesus chama, é para mudar a história dessa pessoa, para mudá-la. E essa mudança começa no interior. Ela começa dentro. É quando a casa começa a ser arrumada. Aqueles sentimentos tumultuados, de raivas, de iras, ou de muitas amarguras, muito desespero, isso tudo acaba. O coração vai se organizando.
Vai surgindo uma confiança em Deus, uma confiança na palavra de Deus. A palavra está dentro do coração. Isso te deixa seguro. Isso te deixa verdadeiramente com bases sólidas, porque você está nas mãos de Deus. Então, irmãos, um erro muito grave que muitos cristãos cometem, irmãos, é a falta de dedicar tempo, de comer a palavra, de medita na palavra. Há casos que eu não digo medita, eu digo come a palavra. Você vê que às vezes pessoas de Jesus, irmãos, elas caem em situações tão sérias, iguaizinhas ou piores às situações dos pecadores que não têm Jesus. Aí você diz, cadê a diferença? Quando eu vejo cristãos apavorados, com medo de tudo, eu penso duas coisas. A primeira, ou não tem a palavra no coração, ou não tem comunhão nenhuma com o Espírito de Deus. Deus está longe dessa pessoa, ou ela está muito longe de Deus. Eu digo, não é possível. Será que é uma pessoa que vive a religiosidade daqueles momentos? Se eu estou orando, eu estou diante de Deus. Mas se eu acabei de orar, lá vou eu sozinho para a minha vida. Se eu estou lendo a Bíblia, parece que eu estou entendendo. Mas quando eu saio dali, os mesmos problemas me apavoram. Então, irmãos, a religiosidade é um problemão. Então, o Espírito de Deus é real. Você tem de ver até que ponto o Espírito de Deus é real no teu coração. É preciso, é necessário primeiro organizar o coração, organizar a casa. Vamos organizar a casa. A casa, a primeira casa a ser organizada, somos nós. A pessoa, olha, irmãos, às vezes você passa numa rua, até fica, se impressiona a arquitetura da casa, a beleza da casa. Mas eu digo, nem todas, se você entrar, você vai ter alegria e prazer não, meu irmão. Certa vez os obreiros foram fazer uma visita, eles não são de comentar nada não, mas comigo tem de falar para saber o estado da pessoa. Mas há muitos anos atrás, duas obreiras foram fazer uma visita, que alguém pediu para uma amiga, coisa séria. E eles não conseguiam entrar, de tanto entulho que tinha. Tinha que passar por cima de caixa, tinha que passar por cima de bolsa. Depois tinha resto de comida no chão, eles não sabiam onde pisar porque tinha bicho. Se a casa estava pior do que a lixarada, um lixo. Pessoa endemoniada mesmo, coisa séria. Mas era um condomínio, por fora estava tudo arrumado. O condomínio cuidava lá fora. Mas dentro estava podre. Tinha bicho, sujeira, lixo. A pessoa que vive ansiosa, apavorada, tem medo de tudo, ou que vive assoberbada, ou que o coração está entulhado de problema dia e noite. Não, como é que está essa casa? Como é que está esse coração? Pensa, por favor. Então Jesus, quando chama, disse, vem você que está cansado, sobrecarregado, ou oprimido. A nossa tradução diz oprimido, ou seja, oprimido. Ele diz, eu vos aliviarei. Ou você aprende a lançar sua confiança em Jesus, ou você aprende a lançar sua confiança nele, ou do contrário, vai continuar tudo do mesmo jeito dentro. E se continuar do mesmo jeito dentro, também vai continuar do mesmo jeito fora. Que isso, pastor? Sim, irmãos. O medo atrai o mal. Do que eu tenho medo, eu estou chamando o mal. Então a minha vida está desorganizada porque dentro está desorganizada. Insegurança. Uma das coisas que nos nossos dias está impressionando no povo cristão, irmãos, é exatamente esse mesmo nível que os cristãos estão se colocando
que aqueles que não têm Jesus. Ou seja, os mesmos medos, os mesmos pavores, as mesmas preocupações. Aí a pergunta é: onde está Deus? Onde Deus está? A que distância Ele está? Como encontrá-lo? Como? Abrindo uma Bíblia e abrindo o coração. Só isso, tão somente isso. Então Jesus diz: vem você que está cansado, você que está oprimido, eu aliviarei. Eu aliviarei. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.